A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 14. É interessante que a palavra mártir, ela tem na sua raiz grega a mesma raiz da palavra testemunha. Então um mártir é uma testemunha, e toda testemunha é um mártir, na semântica da palavra grega, mártir. Quem é o mártir? Como é que nós entendemos essa palavra mártir? Eu poderia dizer que mártir é alguém que está disposto a sofrer por aquilo que crê. Mas mártir é alguém que está disposto a morrer por aquilo que crê. Por isso, quando a gente fala um mártir, fulano ou fulana foi um mártir, nós estamos falando de alguém que tem muita coragem. Porque um mártir é alguém que diante da morte não abre mão dos seus valores. É alguém que está disposto a entregar a sua vida por aquilo que ele acredita ou por aquilo que ele defende. E a Igreja Católica transformou em santo ou santa a maioria dos mártires cristãos. Por isso é que a Igreja Católica teve um problema, porque ela começou a dedicar um dia do ano para cada santo. Só que um ano só tem 365 dias. E aí sobrava santo e faltava dia. E aí a Igreja Católica, então, sabiamente, dedicou um dia para todos os santos, que nós recentemente tivemos aí no nosso calendário. Porque na história do cristianismo sobram homens e mulheres que deram as suas vidas em martírio, nos cultos pagãos da época romana, quando os imperadores naquela época cobravam se você renegava a fé, exigiam que as pessoas declarassem que o imperador era Deus. E os cristãos diziam: não, só o Senhor é Deus. E aí eles ficavam com a opção: ou você diz que o imperador é Deus, ou você paga com a sua vida. E eles pagaram com a sua vida muitos, milhões, se a gente for contar nos mais de 2000 anos de história cristã. Então, muitos morreram por negarem se ajoelhar diante de imagens de reis, outros por insistirem em afirmar que Jesus era o único Senhor, e que César não era Senhor e nem o imperador devia ser cultuado. E quando eu falo de mártir, eu fico pensando na guinada religiosa que nós estamos sofrendo. Porque é uma mudança. Vocês que não estudam muito a história da religião, a história do cristianismo, não se percebem. Mas uma pessoa como eu, que gosto de estudar história, eu fico assombrado com a guinada que a prática religiosa hoje deu. Nós estamos vivendo um ambiente religioso que é exatamente o inverso do que foi no começo do cristianismo. Hoje, qual é o cristão ocidental, brasileiro, norte-americano, europeu, argentino,
que está disposto a dar sua vida por coisa nenhuma. Pelo contrário, nós criamos uma cultura dentro das igrejas evangélicas que é o inverso. Nós hoje ficamos sentados nas nossas cadeiras dizendo assim: como é que Deus vai me servir? Apresente suas necessidades, porque eu, como pastor, estou aqui para lhe ensinar e dizer para você que existe um Deus que lhe serve. É o oposto da época passada, é uma outra cabeça. Então, a nossa cultura, e eu queria hoje dizer o seguinte, que quando Jesus falava contra a postura do fariseu, Jesus não estava condenando o fariseu como uma expressão religiosa do judaísmo, não. Jesus estava dizendo que eles tinham adoecido. E a lógica é mais ou menos o seguinte: se os judeus tinham uma expressão religiosa que adoeceu, a nossa também pode adoecer. E eu tenho más notícias para vocês: ela está doente. O cristianismo que nós vivemos no século 21, no Brasil, que desceu dos Estados Unidos e piorou aqui, porque essa prática religiosa que nós temos aqui, ela é americana. Só que o processo entre sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil, o que nós fazemos aqui ainda consegue ser pior do que nos Estados Unidos. Que é um cristianismo em que existe um Deus, mas ele existe para nos servir. Você reclama seus direitos, você aprende a técnica de como cutucar nele, para ele dar as coisas para a gente, como você abre portas, como você pisa na cabeça do diabo, como você... tudo existe para ajudar você. Lógico que isso tem um preço. Mas é para servir você. Que é o contrário daquela época. No começo do cristianismo era o inverso. Eles olharam para a grandeza e a dignidade do Cordeiro que foi morto, crucificado, e eles diziam: eu quero me dar por essa causa, eu quero me entregar por ele. Era o contrário naquela época. Só para vocês terem uma ideia, já houve uma época no cristianismo que os líderes religiosos tiveram que baixar uma ordem nas igrejas proibindo os crentes de se oferecerem como mártires, porque ficou charmoso morrer. Mais ou menos parecido com o que está acontecendo com os com os muçulmanos, que há tanta gente se oferecendo para morrer, que aí os líderes disseram: calma, não é assim também. Porque era uma família que tivesse 2 ou 3 mártires, era uma família benquista na igreja. Quer ser bem recebido e benquisto, você tem que ter pelo menos uns 2 filhos aí que já morreram comido de leão ou já foram queimados vivos. Era mais ou menos esse o ambiente. E houve uma necessidade de passar um edito proibindo os cristãos de se oferecerem em martírio. Porque, na verdade, se a gente for prestar bastante atenção, religião é ótima para acalmar a gente e servir como um antídoto. Karl Marx não estava de todo errado quando ele disse que a religião é o ópio do povo. Não estava de todo errado, e é mesmo. Quando ela adoece, ela serve para criar zonas de conforto. A prática religiosa adoecida nos deixa mansinhos. A pessoa que está numa prática religiosa adoecida, ele fica com o ego massageado, ele se sente bem,
Religião serve muito para isso. Os ritos, os sacrifícios acalmam a nossa culpa, justificam-se os processos, a gente tem uma explicação para tudo. A gente acalma a pessoa que está passando por uma crise. É fácil. Espiritualiza os processos históricos. Se tem alguma coisa errada, nós não temos que nos envolver, porque a favela que está aí, isso aí é coisa do demônio, tem uma maldição em cima do Brasil. Então, em vez da gente ter que se engajar na nossa cidadania, nós vamos fazer uma reunião de oração e expulsar os demônios de São Paulo. Fica mais fácil. Em vez da gente ter que arregaçar as mangas, sujar os pés e ir se embrenhar na luta pela justiça e pelo que é direito, a gente faz uma oração aqui hoje de manhã, irmãos. E a gente amarra esses danados desses demônios. Como diz um pastor lá no Ceará, eu amarro o diabo desse demônio. E está tudo resolvido. Você está com problema no celular? Isso é demônio, vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Em vez de você ter que, como homem, como pai, se envolver, aprender a dialogar com sua mulher, deixar de ser um grosso dentro de casa, você põe a culpa no diabo. Isso é o diabo. O diabo que está atormentando nossa casa, pastor. Aí o pastor que também não quer ter muito trabalho, vem cá, rapaz, eu vou amarrar esse demônio e aí você vai ter uma família feliz. Faça o seguinte, venha 5 semanas, dê tanto de oferta cada aqui e que Deus vai abençoar a sua casa. É muito mais fácil. E nós estamos atrás disso. Dos atalhos. Deus é por você, quem é contra você? E você vai pisar na cabeça do diabo e nós vamos ser mais que vitoriosos. E está amarrado todo o problema da sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos sair daqui glorificando o nome do Senhor. É fácil criar uma religião assim. Então essas zonas de conforto são uma bênção. Porque nos mantém calminhos, bem com a gente, com o outro. Vamos nos aquietar, porque nós somos uma comunidade de abençoados. E geralmente o líder é o exemplo da bênção, porque ele dirige o melhor carro, ele tem o melhor estilo de vida, e todo mundo olha para o líder e diz, se ele que é o nosso líder vive no bem bom, eu também posso viver. E fica todo mundo correndo atrás disso, e é bom, a religião é ótima. E aí Jesus diz para os fariseus que não é que o fato deles serem fariseus está errado, porque o farisaísmo foi muito valioso na história dos judeus, preservou Israel. Foram eles que difundiram as sinagogas, foram eles que criaram um monte de coisa. É que eles estavam doentes. E adoece não só o fariseu judeu, adoece o católico. Adoece o evangélico, adoecem os pentecostais, adoecem os neopentecostais, adoece. Religião pode adoecer, como adoece a sua casa, como adoece a sua família. E se a gente não preservar, e se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar mesmo nos refestelando aqui nas bênçãos de Deus, dizendo, Senhor, eu te sirvo e eu tenho o direito de reivindicar minhas bênçãos. E ai de Deus se ele não fizer. Como que a gente sabe? Porque Jesus disse, olha, os valores que vocês estão desenvolvendo entre vocês são valores detestáveis. Jesus diz isso aqui com todas as letras. O que vocês desenvolveram como de muito valor é detestável diante de Deus. Está aí no versículo de número 15, não é? No 15? Isso, no 15. Jesus é claro, ele é peremptório, ele não mede as palavras. O que vocês desenvolveram dentro da religião de vocês é detestável diante de Deus. Aí vem a pergunta. O que é que os fariseus desenvolveram dentro da religião deles que se tornou detestável? Primeiro, está claro aí pelo texto,
era detestável porque eles tinham uma religião que buscava se justificar diante dos homens. Uma religião que crie métodos que nos justifiquem uns com os outros. Uma religião que resolva o nosso problema de culpa entre nós. Nós temos os mecanismos internos que nos fazem justificados entre nós. E como é que eles estavam se justificando entre eles? Porque Jesus disse o seguinte: vocês, vejam que Jesus deixa muito claro que no versículo 15, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. E você sabe qual é um bom meio da gente se justificar perante os homens? Questão de bênção e de maldição. É muito fácil a gente se justificar entre nós, principalmente quando a gente usa dinheiro como termômetro da bênção e da maldição. Dinheiro. Você justifica. Eu já tive essa triste experiência de conversar com uma pessoa, estava com um negócio, um empresário, microempresário, um médio empresário, não sei em que categoria colocar a empresa dele, e ele com um problema dentro de casa. A mulher dele, coitadinha, veio falar comigo, falou: pastor, conversa com ele, pelo amor de Deus, está tudo doente nessa casa. Aí eu fui conversar com ele: fulano, vamos conversar um pouco sobre sua casa, PPP. Ele disse: pastor, bênção, Deus está abençoando. Eu digo: não, peraí, não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre sua casa, sua mulher. Pastor, eu comecei essa empresa faz tantos anos, 3, 4 anos. Pastor, nunca ganhei tanto dinheiro. Me diga uma coisa, pastor. Se Deus estivesse bronqueado comigo dentro de casa, você acha que ele estava me abençoando desse jeito na empresa? Se eu não tivesse pastor, é a minha mulher, pastor. Ela que não sabe de nada. Pastor, é bênção, pastor. É bênção. Sem medida. Está transbordando, pastor. E eu vou te contar ainda mais. O dízimo na Bethesda vai ser bala. Falei: não, cara, não é sobre isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem, lógico que tem. É bênção. Vejam que é isso que Jesus acaba de contar na parábola do servo infiel, do servo astuto. E aí ele diz: o que acontece é que vocês estão usando dinheiro, vocês estão usando categorias humanas para justificar comportamentos interiores, valores eternos. Uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Não tem. Se justificavam diante dos homens usando o argumento da bênção. Que foi uma vez que eu terminei de pregar num congresso para pastores. E o pastor, quando eu terminei de pregar, um jovem pastor de 25 anos de idade, chorando, me abraçou e disse: foi no dia, hoje, quando o senhor estava pregando, eu me percebi o dia em que eu corri o maior perigo. O dia em que eu corri o maior perigo na minha vida foi o dia em que minha vida estava uma bagunça, eu estava um caos moral, a vida dele estava um caos na relação moral, ele estava vivendo nos porões da vida dele um inferno, mas ele era pastor e tinha que pregar no domingo, e ele pregou.
E quando ele terminou de pregar, uma senhora o abraçou e disse: pastor, o senhor hoje foi um dos dias em que o senhor foi mais abençoado. Deus operou maravilhas através da sua vida hoje de manhã. Ele disse: naquele dia, eu vi que eu estava correndo um grande perigo. Por quê? Porque pregar e se sair bem da pregação começa a justificar os porões escuros e sujos que não aparecem. Então, se Deus me abençoou no culto hoje, aquela bandalheira que eu fiz a semana passada, tá bem com ele. Entenderam? Que a gente começa a fazer esse tipo de analogia na nossa cabeça. A nossa igreja não pode ser tão ruim, nós conseguimos eleger 2 deputados. Só pode ser bênção, irmão. Deus está com a gente. As coisas não estão tão ruins assim como a gente pensava. Eu preguei e Deus abençoou. Não é assim como o senhor está falando. Veja as bênçãos lá em casa. E aí Jesus diz: vocês estão usando a lei para se auto-justificarem. Não faça isso. Vocês criaram uma religião em que vocês se auto-justificam diante dos homens. E isso é um comportamento detestável diante de Deus, porque gera arrogância, soberba, gera a confusão de meios e de fins, os fins justificando os meios, desvios éticos, violência dentro de casa, estupidez nos comportamentos. Por quê? Porque nós achamos uma religião que nós temos outros valores que determinam a bênção de Deus sobre nós. E Jesus disse: isso é detestável diante dos homens. A segunda coisa que eu acho muito interessante é que Jesus mostra que a religião pode ser às vezes um adendo inconsequente. Uma coisa a mais na minha vida, mas que não tem grandes repercussões na minha vida. Sabe, um adendo. Adendo é uma coisinha que você coloca a mais, mas que não tem grandes repercussões. É a mulher que, quando vai sair de casa, diz assim para o marido: querido, eu podia colocar esse broche aqui? O marido diz: tá bem. Aí ela, às vezes, mulher que são às vezes muito exageradas, diz assim: porque sem esse broche eu vou me sentir nua. Não, o broche não vai lhe fazer nua. Um broche a mais e um broche a menos, não é isso. Religião, para a maioria das pessoas, é um broche que a gente coloca no domingo. É um lencinho aqui no bolso do paletó do homem. Se não tiver também, ninguém nota. É um detalhe a mais. Jesus mostra que eles, os fariseus, tinham a religião como um adendo. E vamos ser sinceros conosco. Queridos, a religião cristã, ocidental, brasileira, evangélica, é um adendo na vida da maioria dos que se chamam crentes no Brasil. É um adendo. Porque se não fosse adendo, Jesus diz assim: você se tornaria um violento para tomar posse das verdades do reino. Lógico. Uma verdade que me mexe com os valores é uma verdade que me faz um cara violento para ter aquilo. Violento no sentido não que eu vou sair batendo. Eu quero. Mas se é um adendo, não influi nem contribui muito. Porque aí ele denuncia aos fariseus, no versículo de número 16, exatamente o que eles estavam fazendo. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: a verdade, ela veio progressivamente. A partir de Abraão, ela veio sendo cumulativa e progressivamente sendo revelada. Até João. Quando chega em João,
A verdade do reino é totalmente revelada aos homens. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Deus se revelou aos homens na plenitude. Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Toda a revelação, Hebreus diz, que Deus em tempos passados revelou através dos profetas. Mas nesses últimos tempos tem nos falado através do seu Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. É assim, as pessoas iam vendo, entendendo, foram crescendo no conhecimento, e aí vem, depois de João Batista, o conhecimento total. E qual é o conhecimento total? É uma pessoa que habita entre nós e se chama Jesus, filho de Maria, nascido em Belém e criado em Nazaré. E aí Jesus diz assim: quando esta verdade é finalmente revelada a você, se você entendesse o que significa o reino de Deus e os valores do reino de Deus, você não ficaria de braços cruzados, comendo batata frita em frente a uma televisão no domingo, em dúvida se quer ou não quer servir esse Deus. Amigo, você ficaria violento, entendeu? Você saía de casa e dizia: eu quero esse negócio para mim, eu quero essa verdade, é uma verdade maravilhosa, é uma verdade que eu não posso, me segura, eu quero essa verdade. Esse é o conceito. Mas o que aconteceu com o cristianismo ocidental? Que foi que uma vez eu estava num culto ao ar livre, numa praça. Olha o que aconteceu com o cristianismo ocidental. Eu estava numa praça, num culto ao ar livre, pregando. Era um culto promovido pela nossa igreja, Bethesda, lá de Fortaleza, numa praça pública, lá em Parangaba. Eu estou pregando. E aí, quando eu terminei de pregar, falei: quem quer entregar sua vida para Cristo, vem aqui à frente. E os crentes tinham o hábito de, quando o pastor fazia o apelo para as pessoas entregarem suas vidas a Cristo, eles próprios ajudarem pessoalmente. Amigo, você não quer ir lá entregar sua vida a Cristo? E eu lá na frente, eu observando uma pessoa convidando o outro para ir à frente, me ajudando a fazer o convite para as pessoas entregarem sua vida a Cristo. Então um senhor assim de braços cruzados. E aí chegou um crente para ele e falou: amigo, você não quer entregar sua vida para Cristo? Eu disse: eu não quero. Por que você não quer? Não quero. Por favor, aceite. Cara, eu não quero. Mas, por favor, queira Jesus. Eu não estou interessado, não. Pelo menos por mim, faça isso. Vocês não querem. Jesus disse ao contrário, amigo. Se você soubesse o que significa o reino de Deus, você não ficaria de braços cruzados dizendo: não sei se eu quero. Você venderia as suas calças, você dinamitaria todas as pontes, você abandonaria a sua vida, você quebraria os seus ídolos com um cabo de vassoura, você mudaria o seu estilo de vida. Se você soubesse o que significa o reino de Deus e a sua justiça como uma oferta gratuita de Deus aos homens, na pessoa de Jesus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Versículo 16. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Não me deixa de fora. Essa é a atitude. Não me deixa de fora. Eu quero. Não sei se você está preparado ainda. Não, eu quero. É o contrário, entendeu? Em vez de eu ficar assim: por favor, eu quero Jesus, é as pessoas me procurarem dizendo: pastor, eu quero Jesus. Eu digo: acho que você ainda não está preparado. Não, volte a semana que vem. Não, pastor, não faz isso comigo. Me deixa ser de Jesus. Não, acho que não. Não sei se Jesus vai te querer, não. O pastor não disse isso para mim. Eu quero. É o contrário, entendeu o que aconteceu?
Nós transformamos Jesus num coitadinho de pires na mão, dizendo: me queira, por favor, me queira. E a gente, não sei, não sei. Porque se você soubesse exatamente o que é Jesus e o reino, se fosse apresentada a nós essa mensagem como ela é, irmãos, nós não teríamos medo de oferecer a nossa vida nem como mártires por ele. Por isso é que eu gosto tanto de um poema da Cecília Meirelles, que nem evangélica era, mas ela tem um poema que chama Falai de Deus. Ela diz assim: falai de Deus com a clareza da verdade e da certeza, com um poder de corpo e alma, que não possa ninguém a passagem vossa não entender. Falai de Deus brandamente, que o mundo se pôs dolente, tão sem leis. Falai de Deus com doçura, que é difícil ser criatura, bem o sabeis. Falai de Deus de tal modo, que por ele o mundo todo tem amor, a vida e a morte, e de vê-lo o escolha como modelo superior. Com vós, pensamentos e atos, representai tão exatos os reinos seus, que todos vão livremente para esse encontro excelente. Falai de Deus. É isso. Fala de Deus de tal maneira que a pessoa saiba que é a coisa mais rica que pode acontecer a alguém. Conhecer Jesus é a coisa mais especial que acontecer. Na minha vida, pelo menos, a coisa mais especial que me aconteceu foi o dia em que eu abracei a causa de Jesus. Mas é interessante que a desvalorização de todos os relacionamentos pessoais, Jesus mostrou que era detestável diante de Deus. Que é a questão do divórcio. E que está aqui, não porque Jesus esteja regulamentando o divórcio e dizendo o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Longe de Jesus fazer isso. O que Jesus quis mostrar foi que eles tinham criado uma religião que valorizava dinheiro, que valorizava o que não podia ser valorizado, mas desprezavam os relacionamentos, melhor exemplificados nos divórcios. Queridos, uma religião que não promove a estabilidade da família, os laços de compromisso, uma religião em que a palavra de uma pessoa não vale nada, e principalmente uma palavra que você diga a respeito da sua mulher e do seu marido. Uma religião em que o homem não sustenta em pé o que ele acabou de falar sentado. Não é religião, é brincadeira. Não é reino de Deus. Por quê? Porque as mulheres eram desprezadas naquela época pelos motivos mais fúteis. O contexto religioso de Jesus era o seguinte: mulher, primeiro, não podia pedir divórcio. Mulher não pedia divórcio. Só pedia divórcio o homem. Mulher não tinha esse direito. A mulher não podia dizer assim: eu quero me divorciar. Quem pedia divórcio eram os homens. A única coisa que a mulher podia fazer para se divorciar do seu marido era tornar a vida dele um inferno. A mulher ficava azucrinando a cabeça do cara até que ele não aguentava mais e aí pediu o divórcio. Mas acontecia o contrário também, que as mulheres não podiam naquela época ler. As mulheres não tinham o direito de aprender a ler. Não é que elas não podiam, elas não tinham o direito de aprender a ler. Era proibido, era vetado as mulheres aprenderem a ler.
E aí as mulheres eram desprezadas pelos homens pelas coisas mais bobas do mundo. Ela arrotou ontem. Não quero mais ela. Mas por quê? Ela arrotou. Não, amigo, peraí. Você vai quebrar os laços com a sua esposa porque ela arrotou. Não vou nem falar de roncar no momento. Porque havia uma escola rabínica que dava condições aos homens de chutarem as suas mulheres pelos motivos mais fúteis. A comida estava fria. E aí eu entendo que o contexto desse versículo é o desprezo. Jesus está dizendo assim: se você desprezar a sua mulher, dentro dessa cultura de futilidade, e casar com outra, você está cometendo adultério. Porque o adultério não é o rompimento só. Adultério não é o rompimento dos laços familiares. É você ter na sua cabeça, antes de quebrar com o divórcio, você ter na sua cabeça uma mente suja que deseja a mulher outra. Você já está com vistas em outra, que aí na linguagem da moçada de hoje é assim, já está com rolo. Ele já estava com rolo, já tinha, como dizem os outros, boi na linha. E como ele não queria ficar de mal com a lei, o que fazia? Dava o divórcio para a mulher para pegar outra. Jesus disse aí, não. Isso não pode. Porque não é o divórcio em si. É que a religião não conseguiu fazer de você uma pessoa íntegra. Isso é detestável diante de Deus. Então, o contexto desse versículo é que quem se divorciar de sua mulher com atitude fútil de trocar, ou por não ser uma pessoa que honra seus compromissos, ou por não ter noção do valor das relações, está cometendo adultério, amigo. E você está cometendo adultério não é porque quebrou o casamento, você está cometendo adultério porque sua cabeça é suja. E uma religião que não mexa com a cabeça suja das pessoas, não serve. Uma religião que só trata da periferia da vida, mas não mexe com a cabeça suja da gente, não serve. Porque o papel da religião não é resolver os problemas periféricos da vida, é resolver a nossa cabeça. Então, deixa eu levar esse conceito, porque geralmente quando a gente fala de divórcio, a gente só pensa da relação conjugal, marido e mulher. Mas eu acredito que quando a Bíblia fala de divórcio, você pode colocar até num contexto muito maior. Qual é o contexto? Filho, você que abandonou o seu pai e sua mãe, pelos motivos mais fúteis, isso é um divórcio. E a futilidade que fez você abandonar o seu pai e sua mãe, chama-se isso de adultério. Porque você chutou quem você não podia ter chutado. Não por questões grandes, mas porque você é uma pessoa frívola. Deixa eu levar esses conceitos a questões maiores. Amigo, você foi embora de uma relação de amizade pelos motivos mais fúteis. Isso é um divórcio. Você rompeu uma relação. Eu já tive casos concretos na minha vida, por exemplo, que a pessoa era minha amiga, casou-se, a pessoa era minha amiga, se casou. Aí a mulherzinha dele, com quem ele se casou, ficou na cabeça dele assim, não, esse pastor, e quebrou a amizade daquele rapaz comigo, e os laços que ele tinha com a Betesda, porque ela ficou buzinando na cabeça dele.
E ele saiu e rompeu e quebrou. O que Jesus está dizendo? Essa mulher fez com que esse rapaz cometesse um adultério comigo. Porque ele me abandonou e abandonou uma relação por nada. Só porque eu não gosto dele. Eu não gosto da cara desse pastor. É o caso sogra e nora. O homem é bem de vida com a casa, com a mulher, com a mãe, com as tias. Aí casa. Aí a mulher com quem ele se casou fica: essa é sua mãe? 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 Aí o cara vem aqui comigo: pastor, faz 1 ano e meio que eu não vejo minha mãe. Por quê? Minha mulher, desde que eu me casei, ela ficou botando coisa na minha cabeça que minha mãe não presta, minha mãe não presta, minha mãe não presta. Sabe o que foi que você fez, mulher, com a sua sogra? Você acabou de fazer com que o seu marido cometesse adultério. Mas não é adultério no sentido de que ele está transando com outra mulher. É que ele rompeu relações por motivos fúteis. Tudo aquilo que leva uma pessoa a romper uma relação por motivo fútil, besta, bobo, por nada. Isso é um divórcio provocado por um sentimento baixo, pequeno. Então a mulher que conspirou para que ele abandonasse a casa, o lugar dele, essa mulher fez ele cometer um divórcio e um adultério. E o mesmo com homens. Acontece a mesma coisa com o homem e com a mulher. Acontece entre amigos, acontece entre sócios. Acontece entre pessoas. E aí Jesus diz assim: o problema não é que o seu relacionamento se acabou. O problema é que você o acabou por motivos fúteis. E uma religião que não mexe com os nossos valores internos, não mexe com a nossa integridade interna, não vale a pena. Isso é detestável diante de Deus. Que era o problema dos fariseus, que limpavam o exterior, que eram sepulcros bem caiados do lado de fora, e dentro tinha coisa podre. E aí eu gosto muito da música do Chico Buarque de Holanda, que ele fez com Edu Lobo, quando ele diz assim: pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor pergunte se Ele construiu nas trevas o esplendor, se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor para amar nosso Senhor, não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra, céu, estrelas, percorrendo o firmamento em carrossel para circular em torno ao Criador. Ou será que Deus criou? Nosso desejo é tão cruel. Mostra os vales onde jorra o leite e o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado quando vê alguém abandonado? Pelo amor de Deus. Deus realmente fica zangado quando vê alguém abandonado. Pelo amor de Deus, veja isso. E aí eu vejo pessoas cínicas dentro das relações, dentro das igrejas. Cara de pedra. E dentro camuflando sentimentos os mais podres. E Deus diz assim: isso é detestável diante de Deus. Deus não tolera esse tipo de coisa. Deus não tolera. Veio um homem aqui se consultar comigo, faz tempo isso. Veio se consultar comigo: porque eu estou querendo sair do meu casamento, largar minha mulher, estou querendo ir embora. Por quê? Porque ela tem uns gatos, e os gatos. Gato?
Ela tem gato dentro de casa, eu não gosto de gato, e eu espirro muito, não sei o quê. E aí eu fui, fala mais. Fui provocando. Aí chegou um tempo, ele falou, pastor, não é nada disso não. Eu tô apaixonado. Aí eu pensei, é uma gata. Então, para de brincar. Deus conhece o nosso interior. Para de fazer esse tipo de farsa cosmética. Máscara, tira a máscara. Porque Deus não está vendo a máscara, Deus vê o interior. E isso é detestável diante de Deus. Porque você pode enganar um monte de gente, mas você não engana Deus, porque Deus vê tudo. E aí, essa é a relação, que é a desvalorização dos relacionamentos. Você quebra, você vai embora, você abandona o outro. Você não está nem aí. Você é um egoísta. Quem está atrás é do seu. Você está atrás é do que lhe faz bem. E você não tem escrúpulos de pisar. Não, Jesus disse, isso é detestável diante de Deus. Porque nas relações com Deus vale muito compromisso, de andar, de caminhar, vale muito. E é isso que Jesus está querendo. Pai bendito, que essa graça que nós ouvimos aqui, explanada de uma maneira tão bonita, possa alcançar, tocar o nosso coração, nos encher de alegria, nos encher de vida e assim, Senhor, alimentarmos a nossa alma. Senhor, dá da sua graça para cada pessoa, seu amor, da sua bondade. Faça, Senhor, aquilo que está no seu coração, porque aquilo que está no seu coração é especial, é bonito, é maravilhoso e o Senhor tem o melhor para nós, para aquilo que faz com que cresçamos parecidos com Jesus, tenhamos um caráter mais moldado e possamos te amar de todo o coração. Obrigado, Jesus. Amém.